Daniel enfrentou a fornalha, Daniel enfrentou a cova dos leões, e em todos os momentos ele não saiu da sua posição, porque ele sabia o Deus que ele servia e o propósito de sua vida. Meu irmão, minha irmã, se você está ali naquele lugar, como eu disse, fique, frutifique, aguarde, porque no tempo certo todo mundo verá quem é o seu Deus. Daniel sabia o seu propósito, era glorificar ao nome do Senhor. Deus lhe deu sabedoria, Deus lhe deu conhecimento, Deus lhe deu vigor, Deus lhe deu visões e interpretações, como deu a José. Deus deu força diante dos desafios. Se a situação está difícil para você, meu irmão, lembre-se que o Deus de Daniel é o seu Deus. Ele não vai te desamparar, e naquele lugar onde você está, naquela situação, Ele vai te conduzir, Ele vai fazer o seu nome ser glorificado, e você será fortalecido diante do Senhor. A mensagem que você assistirá em sequência, ela tem o poder de falar ao seu coração. É a palavra de Deus, e ela pode transformar a sua vida. Para tanto, abra os seus ouvidos e o seu coração, porque no testemunho de Daniel, capítulo 1, você vai aprender um pouco mais sobre o testemunho que edifica. Portanto, abra o seu coração e deixe Deus falar com você. Bíblia ou acessá-la no seu dispositivo móvel. Texto de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Versículos 8 a 10. Daniel, capítulo 1, versículos 8, 9 e 10. Eu lerei aqui na minha versão, ao meio do século 21, você acompanha, por gentileza, na sua. Daniel, capítulo 1, versículos 8 ao 10. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que aquele homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros, aqueles outros jovens da mesma idade de vocês, o que acontecerá? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Feche seus olhos. Pai, nós lemos a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Portanto, ó Deus, ilumina o nosso entendimento, que a Tua palavra viva e eficaz fale ao nosso coração nesta noite. Saímos daqui edificados para glorificar o Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Você que concorda diz amém. O tema da mensagem desta noite é testemunho que frutifica. Testemunho que frutifica. Como você sabe, nós estamos no ano que nós somos chamados para frutificar. E a reflexão desta noite tem como propósito trazer a você a ideia do testemunho pessoal que gera frutificação. A história de Daniel, eu vou te contar muito rapidamente, esses 3 versículos fazem parte, né, da perícope, aquele bloco de textos que a gente chama na teologia, perícope, do versículo 1 ao versículo 20 do capítulo 1, e que narra a experiência de Daniel, não só dele, como de outros jovens, além desses jovens, no total de Daniel e mais 3, 4, de outras pessoas que foram capturadas pelo rei Nabucodonosor na invasão de Babilônia ao Reino do Sul, quando Babilônia, então, toma a cidade de Jerusalém e sequestra, por assim dizer, não só os bens, mas toda a elite dominante do povo judeu. E Daniel fazia parte dessa elite dominante. Alguns teólogos entendem que Daniel era um príncipe, outros alguém influente. Não importa, não interessa para a gente nesse ponto. O importante é que Daniel era alguém diferenciado, alguém que estava ali, foi retirado da sua nação e colocado naquele lugar. Isso a gente está por volta aí do ano 600, 605, 610. E naquele tempo, como eu disse, Israel foi tomado ali por Nabucodonosor, e ele retirou de Israel, levando cativo aquela população que morava em Jerusalém. E naquele aglomerado de pessoas existiam não só judeus, como pessoas de outras nacionalidades. Não sei se você sabe, você lembra das suas aulas de história na escola, você que está aqui presencialmente, ou que está na sua casa acompanhando, celebrando conosco nessa noite.
Quando um reino mais poderoso tomava o outro, o que acontecia? Ele absorvia, geralmente era destruída a sua força bélica, o seu exército, mas ele absorvia algumas importantes figuras do reino. Por exemplo, o rei, ele nunca era morto em batalha, dificilmente. Primeiro, ele era humilhado. O rei era humilhado, o seu exército era humilhado, o rei era subjugado diante da sua própria tropa. Então, na verdade, o que acontecia era uma absorção da cultura. Então, esse povo foi levado à Babilônia, que tinha como característica, aquele povo, essa absorção e a troca de experiências, a troca de influências. Daniel foi levado para aquele lugar, como eu disse, como os outros judeus, e ali sofreu forte influência. Forte influência de quê? De uma cultura que era pagã, idólatra, que era muito permissiva, muito tolerante com o pecado. E aqui eu faço um parênteses. Eu quero dirigir uma parte desse momento para você, que assim como eu, em algum momento da sua vida, quem sabe este é o momento que você atravessa, se questiona por que Deus te levou ou te permitiu estar em determinado lugar. Não sei se, como eu, você já pensou ou já se encontrou ou se encontra nessa situação. Eu já passei por isso, irmão Ricardo. Já tive esse momento em que questionei, Senhor, por que me trouxeste aqui? Talvez seja o seu momento de refletir, talvez você esteja num lugar onde está lutando com Deus. Senhor, por que estou aqui nessa faculdade? Por que estou aqui nesse trabalho? Por que estou aqui nessa escola? Por que esta reunião de pessoas ao meu redor? Por que esta família no meu lugar? Por que eu estou aqui? E eu quero te dizer que quando Deus te coloca e permite você estar naquele lugar, é para que você faça a diferença. Porque Deus, quando te coloca em determinado lugar, ou permite que você vá até lá, não é à toa. Deus tem um plano em curso, tem uma rota para mim e para você, e nesse plano, nessa rota, a gente é testemunho vivo, nós somos testemunhos vivos daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, e daquilo que Deus pode fazer por aqueles que ainda não creem nele. A saber, a salvação em Cristo Jesus. A essa época nós não tínhamos ainda a manifestação do Cristo, do Messias, do ungido de Deus, mas Deus o tempo inteiro apontava para a salvação. O tempo inteiro mostrava para o povo de Israel e para as nações circunvizinhas qual era a direção. E aqui eu volto para o texto, volto para o contexto. Daniel está ali em meio àquela idolatria, aquele paganismo, mesmo ele desfrutando das bondades do rei, vivendo, como você viu no texto, próximo à realeza. Daniel e seus amigos viviam naquele lugar, tendo que conviver com aquelas situações. Por vezes você e eu somos desafiados a viver em condições em que a nossa fé é desafiada. E no mundo de hoje, com tanta fluidez de ideias, no mundo de hoje, com tantas características, no dia de hoje, por exemplo, se comemora uma data secular, que eu aqui não vou citar por uma questão óbvia, mas se você leu um pouquinho, você sabe do que eu estou dizendo, e faz parte desse mundo que nós estamos inseridos. E Daniel vivia numa sociedade que passava perto disso daí. Na verdade, esse tipo de movimento já existia naquela época. E como Daniel se comportou naquele lugar, como Daniel viveu naquele momento, eu garanto a você que não foi fácil. O contexto diz que Daniel, como um jovem, como todo judeu, ensinado de acordo com a lei mosaica, ensinado nas leis do Senhor, ele não encontrou moleza naquele lugar. Daniel encontrou dificuldade para exercitar a sua fé no Deus único, no Deus vivo, no Jeová, como a gente chama de Jeová dos crentes, no Deus de Israel. Primeiro, num lugar onde ele não sabia e não conhecia e não dominava o idioma. Você se imagine agora num país em que você não sabe rigorosamente nada, nem vou te levar para longe. Você imagina um país vizinho, um Paraguai, uma Argentina, países vizinhos ao Brasil, em que você tem que falar espanhol e você não sabe nada de espanhol. E aí você vai com certeza ter o desafio de falar uma língua que você não domina e não conhece. Imagina Daniel na mesma situação. Ele vivia num país, foi levado da sua cidade, do seu povo, do seu, vamos dizer assim, do seu conforto, do conforto da sua família, para uma nação que ele não conhecia, para um povo que sequer dominava a língua. Daniel estava nessa dificuldade. A segunda, os costumes, a cultura, as roupas, o comportamento social era completamente diferente. Nós estamos falando de uma Babilônia, de um lugar onde havia, como eu disse, permissão, havia uma tolerância muito grande com o pecado, as relações íntimas, sexuais e as relações mesmo entre as pessoas eram altamente promíscuas.
Então, naquele ambiente, Daniel tinha um grande desafio: viver a fé cristã, ser um testemunho que frutificasse onde ele está. Quando Deus planta a minha vida e a sua vida, Ele tem um propósito para nós. Só que para chegar no propósito, a gente precisa respeitar e viver o processo. E Daniel entendeu isso, por mais difícil que fosse. E eu quero, a partir desse texto, a partir deste contexto, rapidamente, tirar com você 3 lições sobre um testemunho que frutifica. A primeira delas é: o testemunho que frutifica tem um propósito de não se contaminar. A gente acompanha no versículo de número 8, aquilo que nós chamamos de a decisão de Daniel. O firme propósito dele, Deus colocou no coração de Daniel que ele não se contaminasse com as comidas do rei. Por quê? Como eu disse, Babilônia, uma nação pagã, todo tipo de alimento era consagrado, não só as divindades, como ao próprio rei. O rei era uma espécie de divindade. Então todo alimento, irmão Ricardo, era doado, era oferecido ao rei ou a esses deuses. Então Daniel colocou em seu coração que não comeria aquilo. Ele firmou um propósito. Por quê? Porque toda a vida, todo o testemunho que frutifica tem um propósito, e geralmente o propósito é de não se contaminar. No caso de Daniel, alimentos e bebidas. No seu caso, no meu caso, quais são os nossos desafios? Talvez os nossos desafios sejam andar na mão do mundo. John Stott, um escritor cristão, tem um livro chamado A Contracultura Cristã, mais conhecido como antigamente como as lições do Sermão do Monte, a edição antiga. Nesse livro ele apresenta que o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, é a contracultura cristã. Enquanto o mundo, enquanto a sociedade aponta numa direção, Cristo aponta em outro. Bem-aventurado aquele que em meu nome for perseguido. Se você disser isso hoje numa sociedade em que as minorias têm voz e gritam contra a maioria e por vezes impõem a sua vontade, bem-aventurados que são perseguidos. Isso não encaixa muito bem. Bem-aventurados aqueles que, se porventura tomarem um golpe numa face, darão a outra. Como isso? Porque hoje na sociedade o que mais se tem é o toma lá, dá cá. A violência, ela está não só apenas física, mas no âmbito das redes sociais, no âmbito da cibernética, por assim dizer, das redes, do mundo eletrônico. A violência hoje, você se posiciona, você se coloca e vem uma enxurrada de cancelamentos contra você. Então, quais são os nossos desafios? É diante daquela situação em que eu e você devemos colocar, ou somos levados a colocar a nossa fé em xeque, a gente decide não se contaminar. Nós decidimos encarar os desafios de frente e dizer assim: olha, eu tenho um propósito, há uma rota em curso, há um plano, o Senhor me colocou aqui, há um propósito, eu não aceito me contaminar. Eu seguirei firme na jornada com o Senhor. Não importa o que aconteça. Assim como Daniel, José passou algo semelhante, e ele também decidiu não se contaminar. Quem sabe o desafio para você nessa noite, adolescente, jovem, você que é mais experiente, porque às vezes a gente fala adolescentes e jovens, a gente acha que adolescente e jovem é que passa dificuldade. A gente acha que adolescente e jovem são aqueles que são mais expostos. Não são. Eles são tão expostos quanto nós. Ou eu e você não temos acesso às redes sociais ou a um celular. Eu acabei de dizer para você, não trouxe a sua Bíblia? Acesse no seu dispositivo eletrônico. A janela do mundo, da internet, se abre aos nossos olhos. E são muitos os desafios que estão diante de nós. Por vezes a gente pensa que adolescentes e jovens é que tem o desafio de não se contaminar com as iguarias do rei. Mas nós caímos por coisas simples. Lembra do rei Davi? Enquanto ele tinha que estar em batalha, lutando, isso faz parte, tá, irmãos? Isso aí faz parte. É um efeito especial. Quando eu falei Davi, tinha que apagar a luz. Quando acontece com o rei Davi, ele deveria estar na linha de frente em batalha. Se você se recorda muito bem, Davi estava onde? No terraço, pegando a luz do luar. Ele deveria estar na linha de frente com seus homens, sangrando com eles, lutando com eles, mas ele estava no bel prazer da realeza, no terraço do seu palácio. E quando ele olha para o lado, a curiosidade diz para ele olhar numa janela. A curiosidade diz: olha lá de quem está tomando banho, Batseba, que mulher linda. Davi não estava no lugar onde ele deveria estar. Ele se retirou do lugar onde deveria estar. Ele se colocou numa outra posição. E quando eu e você nos colocamos em outra posição, a gente tem um problema. A gente passa a viver no lugar onde Deus não nos colocou. Entende?
A gente passa a tomar uma decisão de sair onde Deus nos plantou, onde há um propósito, para a gente ir a um lugar onde nós não dificilmente frutificaremos, o lugar onde nós queremos ficar, onde é mais confortável. Em vez de enfrentar a batalha e ficar na indisposição, na contramão do mundo, ser um bem-aventurado, a gente prefere ficar bem com a massa. E aí começa a se contaminar com as iguarias do rei. Nesse contexto, Daniel tomou essa decisão. Daniel disse que não comeria das comidas do rei, mesmo diante da dificuldade ou da possibilidade de sofrer com as consequências, porque quem não comesse poderia pagar com a própria vida. E o jovem Daniel decidiu não comer. Ele sabia que aquela comida era consagrada, ele sabia que aquela comida ela ia desviá-lo do seu propósito. Ele sabia e se lembrou dos ensinos de seus pais. Deuteronômio capítulo 6, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus fala contigo, e Ele fala para a gente inculcar na cabeça dos nossos filhos, dos nossos jovens, ensinar a palavra de dia e de noite, o que o salmista fala no Salmo 1, aquilo que é destacado em Provérbios capítulo 3, Daniel se lembra dos ensinos, porque ele era um menino judeu, se lembrava do que fora ensinado, e disse, olha, mesmo vivendo nessa sociedade corrupta, mesmo vivendo nessa diversidade, eu não vou me esquecer do Senhor, e vou manter o meu propósito firme, eu não quero me contaminar. Um testemunho que frutifica é aquele que sabe que tem um propósito e segue nele adiante. Daniel sabia que precisava seguir a vontade do Pai para obedecê-lo e sabia muito bem o que devia e o que não devia fazer. Porque, meu irmão, minha irmã, aquele que é ensinado na palavra do Senhor sabe muito bem o que deve e principalmente o que não deve fazer. Não que nos seja proibido, mas a palavra do Senhor me diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então eu sei exatamente aquilo que não me convém, e aquilo que não me convém é o que desagrada ao Senhor. E eu pergunto a você, onde você está plantado ou plantada, o seu testemunho está frutificando? Essa é uma resposta que você não tem que dar a mim, tem que dar ao Senhor nesse momento. É uma pergunta que eu te faço, onde eu estou frutificando? Eu estou seguindo o propósito do Senhor? E segundo, um testemunho que frutifica, arrisca a sua vida em nome desse propósito. Nos versículos 9 e 10, Daniel é alertado por Aspenaz. Aspenaz é esse homem que o texto diz. Algumas versões trazem o nome dele, outras não, ocultam, chamam ele de homem. Mas Aspenaz era o servo do rei Nabucodonosor. E ele diz, olha, se você não comer e seus amigos também não, vocês podem morrer, porque na hora que comparar com os outros jovens, sabe o que vai acontecer? Vai dar problema. Vocês estarão desnutridos. E Daniel falou, não tem problema, porque eu sei em quem eu creio. É como Paulo dizendo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei quem é o meu Deus, Ele não vai me desamparar. Porque se Ele me trouxe até aqui, me colocou para testemunhar, eu tenho um propósito, e mesmo que eu arrisque a minha vida, eu vou cumprir esse propósito. Daniel, então, imbuído da sua missão, ele decidiu fazer isso. Decidiu seguir essa decisão, e automaticamente ele estava trazendo condenação para si, mas ele confiava no Deus dele. Meu irmão, minha irmã, se Deus te colocou em determinado lugar, como eu disse, e colocou você lá com um propósito, Ele vai te sustentar, Ele não vai te desamparar. Daniel decidiu comer aquilo que não era consagrado, se alimentou de legumes, se alimentou de frutas, nós estamos frutificando, ele se alimentou de frutas, ele se alimentou daquilo que ele podia, e o Senhor o sustentou. Quando foram comparados os 4 jovens, Daniel, seus 3 amigos, e os demais jovens da corte, eles eram muito mais saudáveis do que aqueles outros. Sabe por quê? Como eu disse, Deus não vai te desamparar. Se Deus colocou naquele lugar, meu irmão, Ele vai te sustentar. Ele tem uma missão, e essa missão nós fazemos parte. Então, por vezes, a gente vai arriscar a nossa vida, por vezes, a gente vai ficar mal com as pessoas. As pessoas não vão gostar da nossa opinião, do nosso posicionamento, mas tenha certeza que, apesar das situações, e a sua vida, entre aspas, pode correr risco de cancelamento, risco de um desagrado, risco de alguém não gostar de você, risco até mesmo de morte, quem sabe, de você se posicionar. Eu quero dizer para você que o Deus que sustentou Daniel é o mesmo que sustenta a sua vida. E Ele não vai te deixar desamparado, porque Ele vai fazer com que você, mesmo nas dificuldades, nas pressões da vida, nas situações que aparentemente sejam impossíveis de superar, Deus vai te conduzir pela sua boa mão. Mesmo indo contra a maré, contra a opinião da maioria, o Senhor vai te conduzir em vitória. E no final, você vai ver o que o Deus de Israel pode fazer.
o nome dele será glorificado. Eu não estou trazendo para você aqui uma mensagem de autoajuda. Eu quero trazer para você a ajuda do alto. Porque, por vezes, nós nos enfrentamos, nós encaramos e enfrentamos situações desse nível, meus irmãos. Nós estamos em relacionamentos, em relações, em ambientes onde a nossa fé é desafiada. E que, por vezes, essas pessoas, como eu disse, vão nos colocar na parede e vão questionar a nossa fé, questionar a nossa opinião. Mas nós não somos daqueles que seguem desse jeito. Nós somos aqueles que seguem na contramão do mundo. E você e Deus, eu quero te dar uma notícia, você e Deus são a maioria. Quando Gideão levantou os seus próprios olhos, um exército numeroso, Deus foi falando não. E depois o número foi caindo, caiu uma vez, caiu duas vezes, caiu três vezes, até sobrarem quantos? 300. E foi com 300 que Deus derrotou o exército inimigo junto com Gideão. Sabe por quê? Porque você e Deus são a maioria. Em todo o contexto bíblico você vai ver esses milagres. E a própria Bíblia diz que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que eu quero dizer é o seguinte, a situação que você está enfrentando, não temas, porque Ele é contigo. Há um propósito nisso e Ele vai te conduzir, ainda que custe a sua vida, entre aspas. Porque quando o apóstolo Tiago, ele coloca na sua carta a seguinte proposição à igreja que ele estava dirigindo e escrevendo essa carta, ele diz assim, olha, se você quiser ser amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Se você quiser ser amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Porque o mundo vai na contramão da vontade de Deus. O sistema desse mundo nos conduz a outro lugar. Daniel vivia num contexto, estava inserido contra a sua vontade, numa sociedade de contramão. Mas ele disse, o meu Deus não me desamparará, mesmo que custe a minha vida, mesmo que custe o cancelamento, mesmo que custe uma perseguição, mesmo que custe um biquinho aqui, uma tristeza ali, um virar de rosto para lá, não saia do lugar que Deus te colocou. Deus te colocou ali com um propósito, para você ter um testemunho que frutifica. No tempo certo, as sementes lançadas frutificarão. Por fim, em terceiro lugar, e não menos importante, eu quero pular com você. Quero pular, você não precisa abrir, eu quero apenas citar. No capítulo de número 6, após toda essa situação, Daniel passar a luta, a prova, abrir mão de comer as iguarias do rei, seu corpo provavelmente pediu comida, pediu as carnes, imagina aquele churrasco ali, né? Ai, que fome! Mas ele venceu, ele lutou, porque sabia do seu propósito, pagou, inclusive, com a possibilidade e o risco de sua vida, mas Daniel sabia onde estava. E no final, ele foi contado junto com seus amigos, numa melhor condição de vida do que os demais. E aí o tempo passa e Daniel foi ganhando a graça e o benefício do rei Nabucodonosor. E em dado momento, a terceira parte que eu quero trazer para você, a parte final, é o testemunho que frutifica, impacta a vida de todos ao seu redor. O testemunho que frutifica, impacta a vida de todos ao seu redor. Daniel passa essa primeira experiência, tem essa dificuldade, ele entende quem Deus é, qual é o seu propósito, se posiciona, vive a dificuldade, ele tem o risco da sua vida, ele passa por tudo isso, por quê? Ele sabia quem era o seu Deus e qual o propósito. E sabe onde isso redunda? Capítulo de número 6, do versículo 25 ao versículo 28, eu quero ler só um pedaço para você. O rei, depois de algum tempo, ele convencido de quem Daniel servia, ele diz o seguinte, então o rei Dario, já o rei subsequente, ou seja, o testemunho de Daniel ecoa na próxima geração, do próximo rei, ele escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, e aqui de toda a terra, todo o reino de Babilônia, e ele, abrindo aspas, diz o seguinte, paz e prosperidade. Estou editando este decreto para que nos domínios do Império Babilônico, os homens temam e reconheçam, reverenciem o Deus de Daniel. Aleluia! Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará, ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra, ele livrou Daniel do poder dos leões. E o texto final
No versículo 28 diz assim: Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. O que eu quero dizer com isso? Nessa terceira parte, que o testemunho que frutifica, ele impacta a todos ao seu redor. Daniel enfrentou a dieta, Daniel enfrentou a fornalha, Daniel enfrentou a cova dos leões, e em todos os momentos ele não saiu da sua posição, porque ele sabia o Deus que ele servia e o propósito de sua vida. Meu irmão, minha irmã, se você está ali naquele lugar, como eu disse, fique, frutifique, aguarde, porque no tempo certo, todo mundo verá quem é o seu Deus. Todos verão quem é o seu Deus e reconhecerão a grandeza do nosso Senhor. Reconhecerão que Ele tem um plano e um propósito para a vida, que Ele não criou a humanidade à toa, que não é uma força do acaso, não é uma explosão cósmica, como diria Sartre, o homem não é uma bolha no oceano do nada, não. Deus criou a humanidade com um propósito, para que todo joelho se dobre diante do Senhor, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Daniel sabia o seu propósito, era glorificar ao nome do Senhor. Deus lhe deu sabedoria, Deus lhe deu conhecimento, Deus lhe deu vigor, Deus lhe deu visões e interpretações, como deu a José. Deus deu força diante dos desafios. Se a situação está difícil para você, meu irmão, lembre-se que o Deus de Daniel é o seu Deus. Ele não vai te desamparar. E naquele lugar onde você está, naquela situação, Ele vai te conduzir. Ele vai fazer o seu nome ser glorificado. E você será fortalecida, fortalecido diante do Senhor. Eu quero finalizar esta reflexão com você, te desafiando a um compromisso com o Senhor. Desafiando a uma consagração ao Senhor. A uma adoração genuína na sua vida. Que o que fez a diferença na vida de Daniel não foi o quanto ele poderia fazer, foi em quem ele confiou. Guarde isso no seu coração. O que fez a diferença na vida de Daniel não foi o quanto ele fez, não foi o sacrifício que ele poderia dar, por mais que isso fosse válido. O que fez a diferença é que ele sabia em quem ele confiava. Ele conhecia o Deus a quem servia, ao Deus dos seus pais, a quem fora ensinado. Daniel sabia que podia contar com o Senhor em todos os momentos, não importando as circunstâncias. Daniel sabia que Deus o conduziria, seja na dieta, na fornalha, ou livrando da boca de um leão. Talvez você esteja num contexto em que as pessoas humilham, zombam, debocham da sua fé. Talvez na sua família isso aconteça. No seu ambiente de trabalho você é proibido, proibida de falar do amor de Deus, mas você não é proibida ou proibido de viver. Quando eu digo viver, não é apenas ficar vivendo, fazendo boas ações, não. É o viver integral, que passa por isso, mas perpassado por um testemunho vocalizado, verbalizado, de em quem você confia, de quem vem a sua força, e a quem você adora, para quem você aponta. Por mais que a sua vida reflita Cristo, em momentos será necessário falar. Em vários momentos será necessário dizer qual é a razão da sua fé. Pedro, escrevendo aos crentes em Roma, na sua segunda carta, capítulo 3, olha, quando perguntarem a você a razão da sua fé, você esteja pronto para dizer. Em resumo, o que Pedro quer dizer é, olha, se alguém te questionar, diga, fale, não apenas viva. Porque em Roma era muito fácil testemunhar que era cristão com a vida. Mas se você abrisse a boca, você podia morrer. Daniel abriu a boca e podia morrer. Mas ele confiou no Senhor que o livrou da morte. Ele vai livrar você da perseguição. Ele vai livrar você da dificuldade. Ele vai livrar você do deboche, do escárnio, da zombaria. Basta que você o adore em espírito e em verdade. Basta que você viva um compromisso, um propósito, que um testemunho que frutifica é o testemunho que sabe o Deus que serve, sabe o lugar que nós estamos e aquilo que devemos fazer. E o que devemos fazer? Nos posicionar diante do Senhor, ficarmos diante dEle, de pé diante dEle, confiando no Senhor, confiando no processo, porque o propósito final é glorificar ao seu nome. Daniel experimentou isso. Daniel viveu na corte real, desfrutou dos benefícios, mas nunca foi um babilônio. Daniel sempre foi um judeu, sempre soube quem era o seu Deus. Por mais que ele se relacionasse, ele não se contaminou. Por mais que ele estivesse ali, ele escolheu tomar
uma decisão, um testemunho consagrado, separado, um testemunho que glorificasse ao Senhor. Eu quero desafiar você nesta noite, adiante desse desafio, de ser um Daniel, de ser uma testemunha que frutifica no ambiente onde você estiver, para que você faça essa aliança com o Senhor, esse compromisso com Ele, para que você o adore em espírito e em verdade, para que você se consagre. Se isso falta na sua vida, peça ao Senhor, porque o apóstolo Tiago disse: se pedir ao Senhor sabedoria, Ele te dará. Daniel pediu e Deus deu sabedoria a ele. Então, se hoje você te falta sabedoria para entender o propósito de Deus, peça que o Senhor vai te dar nesta noite. Para tanto, eu quero orar junto com você. Antes de nós cantarmos, eu queria que essa palavra penetrasse no seu coração, não porque eu falei, porque eu não sou nada, meu irmão. Apenas instrumento, vaso de barro, para transmitir a você aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Glorifique ao Senhor, seja instrumento na mão dEle, mas se posicione, tenha um testemunho que frutifique, sabendo quem é o seu Deus, se relacionando com Ele, enfrentando as dificuldades e confiando no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Isso não é um desafio só para conversão, não. É um desafio de compromisso. É um desafio diário. Entregar é confiança. Confiar é uma dedicação de que o controle não está mais na sua mão. E o resultado disso está no próprio verso. E o mais Ele fará. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Deixa eu orar com você. Pai, em nome de Jesus, que nesta noite a Tua palavra, que é viva e eficaz, apesar das limitações que eu tenho, possa chegar ao coração do meu irmão, da minha irmã, que está aqui ou pela internet. Que nesta noite os corações sejam tocados a ter um testemunho que frutifica, não importa onde estejamos. Se é numa sociedade diversa, confusa, se é num ambiente um pouco mais organizado, Senhor, onde o Senhor colocou meu irmão e minha irmã, como colocaste Daniel, que o Senhor nos ajude a confiar em Ti. Que o Senhor nos ajude a depender do Senhor. E que no meio dessa vida conturbada, dessa vida organizada, não importa onde estejamos, que o Senhor nos dê sabedoria, que busquemos no Teu trono a sabedoria para viver. Que diante dos desafios respondamos com a fé que vence o mundo, a fé que aponta para Cristo. Que diante das dificuldades, dos cancelamentos, quem sabe até dos riscos com a própria vida, Senhor, que nós respondamos não apenas com testemunho, mas com a palavra saindo, vocalizada, verbalizada, de que Jesus Cristo é o Senhor, e que Ele tem um plano para a minha vida e para a vida daquele que está ao meu redor. Queremos, ó Deus, ter os resultados que Daniel teve. Queremos, ó Deus, glorificar o Teu nome como Daniel glorificou. Para tanto, nos abençoe e derrame sobre a vida e o coração do meu irmão, da minha irmã, o entendimento necessário para essa aliança e esse compromisso contigo. É o que eu te peço nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Você vai ficar de pé nessa noite e vai não apenas reproduzir essa canção, você vai adorar ao Senhor. Você vai cantar com o seu coração. Enquanto os instrumentos começam, você se coloca de pé e começa a falar com Deus. Eu orei aqui interpretando aquilo que eu imagino ser o seu desejo, porque é o meu desejo. Unidos na mesma fé e no mesmo propósito. Mas eu gostaria que essa canção fosse a sua oração nesta noite. Que ela interpretasse aquilo que você está falando para o Senhor, desejando uma aliança com Ele, um compromisso maior com o Pai.